Meus caros amigos, amigas que acompanham a nossa Escola da Fé pela Canção Nova, estamos começando mais uma aula. É uma aula porque é uma escola, né? Então nós queremos cada dia levar a você um pouco daquilo que está no coração da igreja, aquilo que é a nossa fé católica, que há 2000 anos, né, o Espírito Santo sedimentou no coração da igreja. Muito bem, vamos começar rezando pedindo a graça de Deus, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, nos colocamos nas tuas mãos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, concede-nos nesta noite a graça e a bênção para que possamos fazer este programa todo de acordo com a vossa santa vontade, para a vossa maior glória, edificação da igreja e a salvação das almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso auditório, vocês também que estão em casa, né? E eu quero dizer aqui os nomes das cidades de vocês. Eu vou pedir que um dos câmeras vá focalizando cada um da cidade. Uberlândia, Minas Gerais, quem são de lá de Uberlândia, está ali, seja bem-vindo. Guarulhos, em São Paulo. Vitória do Espírito Santo. Varjota, no Ceará. Juazeiro do Norte, Ceará. Fortaleza, Ceará. Tem um time grande de Ceará aqui. Belém do Pará. Piracicaba, São Paulo. Vila Velha, no Espírito Santo. Tem alguém aqui de Pernambuco, do sítio Olho d'Água, está aí. Icó, no Ceará, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal e Aracaju, Sergipe. Tem gente do Brasil inteiro. Esse Brasil é grande toda a vida, mas ninguém segura esse povo, né? É uma alegria receber vocês todos aqui na Canção Nova, receber aqui na nossa Escola da Fé. E volto sempre, se você quiser vir assistir o programa, não precisa marcar, não precisa tirar ingresso nem nada. É só chegar aqui, quinta-feira, 8h30, mais ou menos, pode ocupar teu lugar aí e vai participar do programa, ok? Muito bem, hoje é dia de São João Paulo II. Eu, durante esses 25 anos que ele foi Papa, acompanhei esse homem de perto. Foi o Papa, talvez, que eu acompanhei assim, mais tempo, né? Porque ele foi Papa há 25 anos. Então, é de uma riqueza extraordinária que esse homem deixou, que eu resolvi fazer um programa hoje sobre os seus ensinamentos, porque são ensinamentos que a gente não pode deixar passar, não é? Então, eu vou interromper um pouco as nossas aulas sobre sacramentos, não é? Estou falando do sacramento do matrimônio, mas nós vamos continuar. Semana que vem a gente volta, entende? E vamos chegar até o final do ano com o sacramento. Mas eu queria hoje fazer essa reflexão. Vocês vão ver quanta profundidade nos ensinos desse homem. Bom, a gente sabe que o Papa João Paulo II foi eleito numa circunstância assim surpreendente, ninguém esperava, né? Um Papa lá de um país comunista, na época da Guerra Fria, aquele muro da vergonha, o muro de Berlim, que dividiu a cidade de Berlim em duas partes, e aquele povo, né, lá no leste europeu, subjugado ao comunismo, sem liberdade, sem nada. Daqui a pouco o Espírito Santo vai buscar um homem lá atrás da cortina de ferro para ser Papa aqui em Roma. O comunismo estremeceu, a Rússia estremeceu, porque sabia que corria risco, e acabou que o comunismo foi para o chão mesmo, em 1989. Então, tudo isso que a gente quer conversar um pouco. Mas antes eu quero mostrar aqui este livro
na Escola de Nazaré, do Frei Bruno Varriano, mais um livro profundo sobre a família, tornando sagrada a minha família, baseada na família de Nazaré. Né? E você vai ver aqui muitos produtos da Canção Nova. Tá? O departamento audiovisual da Canção Nova tem imagens, muitos tipos de imagens, né? Imagens que você recebe aí na sua casa, bem embalada, plástico bolha, depois caixa de isopor, chega direitinho. Tem aqui 4 coleções, 4 cursos, né? Não são só palestras, é curso de longa duração. Quem quer estudar a história da igreja tem aqui um curso de 100 horas. Eu gravei século por século, né? Um curso sobre o catecismo, 40 horas, para explicar esse catecismo maravilhoso que foi iniciativa do Papa João Paulo II. Eu considero a obra mais importante do Papa João Paulo II, em termos de doutrina, o Catecismo da Igreja Católica. Ele renovou também o Código de Direito Canônico. O código era de 1917. Ele renovou o código em 1983. O catecismo foi em 1992. Então, um curso sobre o catecismo de 40 horas, você tem aqui. Não é a leitura do catecismo, não, é a explicação do catecismo. Um curso bíblico de 100 horas, mais ou menos, explicando os 72 livros da Bíblia, um por um, e um curso sobre a família, desde namoro até a morte, a viuvez. 25 horas de curso, então, curso de aprofundamento. A nossa vida espiritual é como uma árvore, cresce para cima, mas tem que crescer para baixo. É muito bonito. Os botânicos dizem que a circunferência da raiz da árvore tem o mesmo tamanho da circunferência da copa da árvore. Quer dizer, se a árvore é pequenininha, a raiz é pequenininha. Se a árvore é gigantesca, a raiz é gigantesca. Assim tem que ser a vida espiritual. Se a gente quer crescer espiritualmente, né, para cima, tem que crescer também no estudo, na oração, na meditação, no conhecimento das coisas de Deus. Por exemplo, eu quero mostrar uma coisa interessante, para você ver como é que nós não temos muito aprofundamento. Aqui está na minha mão o compêndio da doutrina social da igreja. Isso aqui foi publicado pelo Vaticano no tempo do Papa Bento XVI. É a doutrina da Igreja Católica para resolver o problema do mundo. Quem é que já leu isso? Levante a mão aqui na plateia. Não fique com vergonha, não, porque todo lugar que eu pergunto, ninguém levanta a mão. Eu penso que até mesmo muitos padres não devem ter lido, porque é um compêndio de 500 e tantas páginas, como o catecismo, é um compêndio também. Aqui um compêndio de doutrina, aqui um compêndio de sociologia católica, vamos dizer assim, como resolver o problema do mundo. Bem, como eu sei que muita gente não lê isso daqui, nós pedimos a um professor especialista, Dr. Paulo César da Silva, que é professor de filosofia aqui na faculdade da Canção Nova. Esse homem simplesmente é formado em letras, formado em filosofia e formado em teologia. Tem 3 cursos superiores e fez mestrado em teologia, filosofia e fez doutorado, e o doutorado dele foi em cima do Papa João Paulo II. Paulo tem uns 40 anos que caminha conosco aqui com o Padre Jonas, é fruto da renovação carismática, desde a década de 70, nós fizemos encontro de jovens juntos em 1970. Um rapaz extraordinário. E ele então fez um resumo, né? Pegou o compêndio, que muita gente não tem condição de ler, e fez um resumo, né? Explicando qual é a proposta da igreja para resolver o problema social. Você vai falar de comunismo, de capitalismo, de socialismo, teologia da libertação. Qual é a proposta da igreja, do Evangelho? Aqui você tem, pelo menos, 10 encíclicas sociais dos papas, começando lá com a Rerum Novarum, né, de Leão XIII, 1890, depois Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, todas essas encíclicas em que os papas sempre ofereceram solução para os problemas do mundo, mas não foram ouvidos. É por isso que o mundo está em desordem, porque não ouviram a voz dos papas. Nós vamos ver uma frase aqui do Papa João Paulo II, daqui a pouco ele diz assim: no século XX, quem foi ouvido
foram os falsos profetas e foram os falsos doutores. Por isso o século XX é o século que provocou mais mortos em toda a história da humanidade. É mesmo. Só você pegar a Primeira Guerra Mundial, foram 5 milhões de mortos. Pega a Segunda Guerra Mundial, foram 50 milhões de mortos. E o mundo continua se matando. Está aí o Estado Islâmico, está aí a guerra na Síria, está aí a guerra não sei aonde. Por quê? Porque o mundo não quer ouvir a voz da igreja. Então, eu recomendo muito a liderança da igreja, seminaristas, coordenadores de pastorais, coordenadores de grupo. Eu não conheço um resumo da doutrina social da igreja melhor do que esse aqui, que o doutor Paulo César preparou. Está aí, tem aqui na Canção Nova, quem quiser pode ver. Bom, um outro livrinho que eu quero mostrar aqui, antes de a gente começar a falar do Papa, outra novidade muito interessante, Matrimônios Santos. Você sabe que agora no dia 18 passado, o Papa Francisco canonizou os pais de Santa Teresinha. É a primeira vez na história da igreja que um casal é canonizado junto, no mesmo dia. Mas tem muitos outros casais, tem muitos outros matrimônios santos, que o casal foi canonizado, só que em datas diferentes. Então esse padre, vou mostrar a foto dele aqui, o padre Thomas Kevin, um padre alemão, ele fez um trabalho muito bonito e simples. Ele pegou 12 casais que foram considerados santos, ou beatos, e fez esse livrinho. Quais são esses casais? Vou falar alguns deles. Já falei os pais de Santa Teresinha. Por exemplo, Tomás More, aquele santo que foi degolado por Henrique VIII, né? Ele e a esposa. São Luís IX, rei da França, e a esposa foram canonizados. Santa Diana Beretta, aquela que preferiu morrer, mas não fazer quimioterapia, tinha câncer, para não matar sua filhinha. E a filhinha nasceu e ela morreu para não matar a filha. Foi canonizada como heróica. E depois o marido também. Né? E aqui tem 12 casais. Tem inclusive casais que foram reis, São Luís IX. Outro rei, por exemplo, aqui, Santa Margarida e Malcolm Camore, foram reis da Escócia. Então, veja, a santidade pode acontecer até nas cortes dos reis. Não é só padre, não é só freira que pode ser santo, não. O Papa João Paulo II falava muito disso. É preciso canonizar casais para que sirvam de modelo espiritual para os casais. Esse padre escreveu no subtítulo do livro, os santos casados como modelo de espiritualidade conjugal. Ou seja, a família, o casamento, o matrimônio é uma escola de santificação. Ok? Então, aí, esse material todo ajuda a gente a crescer. Bom, também publiquei, aí esse aqui é meu, publiquei há uns 15 dias atrás, esse livro, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Quem fez a apresentação, meu amigo padre Marcelo Rossi, quis fazer a apresentação, somos amigos, porque é um livro que trata da renovação carismática católica. O Paulo César, que preparou esse livro da doutrina social, e eu, nós temos pelo menos 42 anos de renovação carismática, que a gente começou aqui junto com o padre Jonas. Então, esse livro, eu coloco aqui toda a experiência que eu vivi na renovação carismática nesses 42 anos. O que é o batismo no Espírito Santo? O que são os dons do Espírito Santo? O que são os frutos do Espírito Santo? O que é viver uma vida no Espírito Santo? Uma vida na igreja, uma vida sacramental, uma vida... Enfim, muita gente pergunta o que é a renovação carismática. Ela é aprovada pela igreja? Claro que é. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Bom, vamos aqui começar a conversar um pouco, então, sobre o Papa João Paulo II. Eu estava dizendo que João Paulo II, quando ele foi eleito, em 1978, a Rússia comunista estremeceu. Por quê? Porque estavam na Guerra Fria. Rússia e Estados Unidos se armando até os dentes de ogivas nucleares. E os físicos, na época, diziam, se um deles apertasse um botão, o mundo poderia ser destruído 49 vezes pelo potencial bélico, atômico, nuclear que estava armazenado. O mundo estava em pânico. A verdade é essa. Para vocês terem ideia, a bomba de Hiroshima e Nagasaki é uma bomba atômica. Hoje nós temos arsenais nucleares. Ou seja, a bomba atômica hoje ela é apenas uma espoleta da bomba nuclear.
Se a bomba de Hiroshima e Nagasaki atômica matou 200 mil pessoas em questão de 5 minutos, vocês imaginam, isso foi um espoletim apenas de uma bomba nuclear que acabaria com o mundo, pulverizaria a Terra, se isso acontecesse. João Paulo II foi eleito. Começou a trabalhar através da Polônia, que é o país dele, né? O governo polonês não deixou ele ir à Polônia. Começaram na Polônia o cerco de Jericó, foi lá que começou, para que o Papa pudesse ir à Polônia. Quando acabaram o cerco de Jericó, o governo da Polônia autorizou o Papa a ir à Polônia, e ele foi. E através da Polônia, que era um país comunista, ele entrou no leste europeu comunista, e aquilo começou a mexer. É claro que atrás disso tinha a ação de Nossa Senhora de Fátima. Não foi à toa que no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio de 1980, ele foi baleado na Praça de São Pedro. Bom, mas vamos fazer um intervalo, que está na hora, né, Fernando? Eu volto aqui para a gente continuar essa conversa. Espera aí, o intervalo é rápido, a gente volta já.